Baobá, resistência, Baobá, existência, Baobá, um bondeiro de África, Baobá, um bondeiro de África, Baobá, resistência, Baobá, existência, Baobá, um bondeiro de África, Baobá. Primeiramente, né, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, não sabemos de que horas alguém vai nos assistir, mas boa noite para todas e todos. Eu me chamo Vitória Evelyn Simões, eu faço parte do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, né, o NEAB Baobá e Mirapitã, Direitos Humanos, Antirracismo e Memórias em Entrevistas Contracoloniais. Pronto, então, dando continuidade, né, faço parte desse projeto juntamente com o professor do Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB, que é o nosso orientador do projeto, o professor Eduardo Fernandes, e os discentes do curso de Direito e Extensionista, que aqui estão Victor Martins, o Matheus Donato e Pedro Casqueiro, certo? E nós estamos dando continuidade a uma série de entrevistas que objetivam compor um acervo de fácil acesso ao público da UFPB, como também da população em geral, constituindo um instrumento pedagógico de consolidação de redes que apoiam causas na temática dos direitos humanos. Então, a nossa conversa vai consistir em uma pequena apresentação da convidada, 3 ou 4 perguntas e um encerramento. E assim, lembrando que a nossa primeira entrevista já foi postada nas nossas redes sociais do projeto, tanto o Instagram quanto o YouTube do NEAB Baobá e Mirapitã. E a nossa entrevista foi com a professora Givânia Maria, a quilombola da Conceição das Crioulas e cofundadora da CONAC. E ainda esse ano nós vamos colocar no nosso canal a entrevista com a cacica Cal Potiguara, que temos ainda um material produzido sobre racismo religioso numa atividade da matéria de direitos dos grupos socialmente vulneráveis, realizada por estudantes de direito do DCJ de Santa Rita, da UFPB, e essa conversa foi com a professora Ciane Sueli, que foi abordada a questão da Jurema, e nós também temos um vídeo sobre uma aula sobre educação quilombola e pedagogia crioula com a professora Márcia Jusceline. E essa aula rolou no primeiro curso livre Direitos Humanos, Decolonialidades e Movimentos do projeto NEAB Baobá e Mirapitã. E então, assim, em breve vai tudo estar nas nossas redes sociais. E hoje nós temos a felicidade de contar, na nossa terceira entrevista, com a professora doutora Denise Botelho, mais conhecida como a professora Denise, que, nascida em São Paulo, morou em Brasília, onde foi professora da UNB, e atualmente mora em Recife, e é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Ruralinda, no Departamento de Educação, onde também é colaboradora da Fundação Joaquim Nabuco, e nos grandes programas de pós-graduação, é militante do movimento e das redes de mulheres negras, filiada ao Partido dos Trabalhadores, onde recebeu uma homenagem no dia 15 de dezembro, que foi inclusive ontem, com outras organizações e entidades antirracistas, recebeu voto de aplausos na Câmara Municipal do Recife, e além de publicar e orientar atividades de ensino, pesquisa e extensão nos campos de políticas educacionais, educação e relações raciais, gênero, sexualidades e religiões de matriz africanas, também sendo Ialorixá, do Iele Axé, Alegme Orum, que é mãe de santo. E eu trouxe algumas principais publicações, foi, por exemplo, Caminhos Educativos para Emancipações Feministas, Ancestralidades e Identidade de Mulheres Negras do Terreiro, em 2013, e também o Enfrentamento do Racismo e Preconceito no Brasil, a experiência dos NEABs, em coautoria com Moisés Santana, em 2014. E um fato curioso que pouca gente sabe é que a professora Denise, ela realizou o pós-doutorado em nossa instituição, na UFPB, onde aprofundou os estudos sobre as práticas pedagógicas nos candomblés através de entrevistas e vivências com diversas mães de santo da cidade de João Pessoa. Nós podemos perceber, né, as nossas interações com essas mulheres. A professora Denise foi também a orientadora de Givânia Maria,
E, inclusive, o prenome do nosso projeto Baobá foi uma escolha dela, a professora Denise, em conversa com o nosso orientador, o professor Eduardo Fernandes, onde já existia um projeto de extensão e pesquisa em Mirapitã entre os anos 2010 e 2014, e que foi uma continuidade do projeto de extensão Mojubá, em Mirapitã, em 2008 e 2009. Então, no retorno do professor Eduardo de Portugal para a UFPB, pensou em reativar esse nome, e a professora Denise, então, foi assertiva e falou, bote Baobá, e deu certo. Então, por isso, essa memória ela é muito importante, porque faz parte de mobilizações por direitos humanos de vários movimentos, rede, pessoas, povos e comunidades tradicionais. E essa trajetória da professora Denise Botelho passa por esse pequeno registro, né? Então, podemos dizer que a biografia pessoal ela é também coletiva. E isso nos leva para a nossa primeira questão. Nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua trajetória, professora Denise, e essa relação entre universidade e movimentos sociais, e o que desta trajetória e ideias de mundo e de sociedade estão no grupo de estudos e pesquisas em educação, raça, gênero e sexualidade, Audre Lorde, que é o GEPES. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que nesta quinta-feira coroada ao Senhor da Caça, que cada um que puder entrar em contato conosco possa ter fartura, possa ter prosperidade, possa ter saúde na vida, porque são valores importantes, não é? Principalmente em tempos de pandemia. Nós temos consciência que hoje o Brasil não é, está ainda sob a pandemia, mas pior do que a pandemia não é do Covid-19 é a pandemia política, que deixa lastros tão nefastos quanto as mais de 600 mil mortes, né, que o Brasil já acumulou. Para mim é uma honra poder estar compartilhando esse momento deste núcleo que eu tenho um carinho especial, não por ser madrinha, vamos dizer assim, já que eu batizei, né, parte do nome, mas porque tem essa perspectiva afro-indígena. Hoje, se nós formos pensar na história, no contexto brasileiro, são os povos indígenas e ainda é a população afro-brasileira que encontra-se em total situação de desprestígio social, de desigualdades raciais, e é necessário refletir que a questão da desigualdade étnico-racial no país não é um problema dos indígenas, não é um problema de negros e negras, mas é um problema da sociedade brasileira, a qual, inclusive, teve sua base econômica desde o período da colônia até o presente, não é, sobre a exploração, não é, primeiro do sistema escravocrata e, a posteriori, sem um plano de inserção desses povos na sociedade de classes, não nos permite que hoje, em pleno século XXI, nós possamos viver em situação de igualdade na realidade nacional. Um carinho muito especial pelos movimentos sociais, porque se hoje eu estou na universidade, foi porque os movimentos sociais, em especial o movimento de mulheres negras, é que me trouxe até aqui. Eu, como vocês já disseram, eu sou oriunda de São Paulo. Em São Paulo eu tive a grata satisfação de ser ativista junto ao GELEDES, Instituto da Mulher Negra, junto a um projeto de políticas de ações afirmativas para jovens negros e negras, e nesta busca de compreensão dos fenômenos sociais, das desigualdades, eu fui buscando um processo de escolarização, de sistematização de ideias, de pesquisas. Após a graduação, o meu mestrado, eu fiz integração da América Latina, e pensando a educação no contexto nacional, a partir de São Paulo, e num modelo comparativo com a Havana, não é, em Cuba, que era a minha lógica de pensar uma realidade social que era muito distinta das nossas, para entender como é que se dava a situação dos negros lá e como se dava a situação dos negros e negras aqui.
O doutorado eu retomo para a educação mesmo, já tinha trabalhado com essa perspectiva da escolarização, das escolas, da educação formal, e aí eu vou voltar o meu olhar para as religiões de matrizes africanas ou afro-brasileiras, porque que o racismo existe nas escolas, todos nós já sabemos. Como ele se manifesta também já sabemos. E lá naqueles idos de 2000, quando eu comecei meu doutorado, eu já queria alternativas para que a gente pudesse vislumbrar caminhos de possibilidades, porque caminho de dores é a história do povo negro nesse país desde quando meus ancestrais, os ancestrais de vocês, foram raptados do continente africano. E foi uma grata satisfação poder adentrar nesse universo religioso, pensar as perspectivas educativas. E, naquele momento, eu já fazia parte, né, da religião, então o meu acesso às informações não é do terreiro era um acesso diferenciado, afinal de contas, era uma pesquisa participante, uma pesquisa de dentro, e isso dá um diferencial nas nossas escolhas e possibilidades. Quando eu penso no GPEGES, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Raça, Gênero, Sexualidades, Audre Lorde, pensando na necessidade da interseccionalidade dessas categorias. Eu não posso discutir gênero, se eu não pensar no lugar das mulheres negras na sociedade brasileira. A mim é muito difícil pensar a educação sem pensar aquelas bases de humanidade dos seres, que eu entendo ser raça, gênero e sexualidades. A mim interessa a interseccionalidade que já tão divulgada no Brasil, mas que a gente começa pensando a partir de Audre Lorde, a partir de Lélia Gonzalez, e principalmente para que nós consigamos entender a complexidade de algumas categorias sociais. Então, se eu pensar numa mulher negra, quilombola, mãe solo, lésbica, eu vou ter um universo aí. Se eu pegar só o recorte de quilombola, eu vou ter uma visão muito limitada desta mulher. Agora, se eu for agregando categorias de análise, eu realmente vou conhecer quem é esta mulher. Se eu for trabalhar com a perspectiva da sexualidade e trabalhar só com a diversidade, pode ser que a cor de uma travesti não me interessa, que a localidade onde ela mora não me interessa, e isso vai ser fundamental para entender quais são as vulnerabilidades que ela está exposta, quais são as dificuldades que ela vai enfrentar. Então, o GPEGES tem sido uma grande possibilidade de entendermos como é necessário ampliarmos a nossa visão em função dos fenômenos sociais. Não adianta a gente fazer recorte do recorte. Quem faz isso hoje é a medicina atual, né? Então, você vai, por exemplo, tratar da mão direita, aqui o ortopedista da mão direita não vai tratar da mão esquerda, mas eu sou um ser único, mas a medicina tem nos fragmentado, né, com tanta especialidade, e a gente vai perdendo a grandeza do ser humano. Eu também, à frente do Ile Axé Alagabedel Orum, aprendo muito interseccionalidade. Ou melhor, eu acho que onde eu mais aprendo interseccionalidade é quando eu começo uma ritualística louvando Exu, que para nós é o grande senhor da comunicação, porque essa história de diabo inventou quem que acredita nele. Nós não acreditamos, o nosso panteão não existe diabo, nós existimos Exu enquanto um orixá mais próximo, que acolhe as nossas dificuldades, as nossas limitações, para levar aos pés dos orixás, as divindades, auxiliares do projeto maior de Olodumare, que é o Deus Supremo Criador do Universo, e é ele que vai fazendo essa intermediação para que nós possamos alcançar o que há de mais importante na vida de cada um de nós, que é sermos felizes. O grande objetivo de estarmos aqui é sermos felizes.
em todos os sentidos, profissional, intelectual, emocional. É necessário que nós tenhamos esse projeto de vida, né? Para quem ainda não é feliz ou é feliz parcialmente, que busque sempre a felicidade. Essa é uma das formas que nós temos, não é, de celebrar a vida, a suprema divindade. Muito obrigada, professora Denise, por poder nos dar essa noção do que se trata o GPEG, poder ampliar essa noção dos fenômenos sociais. E agora eu passo a palavra para Vitor Martins. Olá, professora Denise. Olá, os que nos assistem aqui. É um prazer. Meu nome é Victor Martins e eu vou trazer, se me permite, algumas provocações para essa nossa entrevista. Professora Denise, o pensamento tem cor? A educação tem raça? A filosofia tem geografia? Bom, essas 3 perguntas por si só, elas já abrem margem, né, para um dia inteiro de entrevista, que ficaria até difícil da edição, mas elas não são minhas, obviamente. Elas são do professor Anderson Flor do Nascimento, num livro em que ele lançou, que se chama Entre Apostas e Heranças, Contornos Africanos e Afro-Brasileiros, na educação e no ensino da filosofia no Brasil. Inclusive, o professor Anderson compõe o GEPERGES, né, e tive o prazer de conhecê-lo também. Caso a senhora queira dialogar com essas provocações, pode ficar à vontade, as que eu anteriormente mencionei, mas a ideia aqui é que elas nos conduzam para outras provocações, como, por exemplo, qual a importância da intelectualidade negra para a teoria e a prática antirracista no Brasil? O movimento negro realmente educa? Uma outra provocação. Como Audre Lorde, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, Angela Davis, Sueli Carneiro, Maria Beatriz Nascimento, Nilma Gomes, Matilde Ribeiro, Luísa Bairros, Mãe Estela de Oxóssi, Macota Valdina, Selma Reis e tantas outras, você mesma, professora Denise Botelho, como que essas personalidades elas são percebidas a partir do seu impacto e da sua presença nas relações de poder dentro e fora do Brasil. Essas são as minhas provocações. Obrigado. São múltiplas, né? Ai, ai. Olha só, o pensamento no Brasil sempre teve cor, gente. É só a gente olhar para o referencial bibliográfico das nossas disciplinas, nas exatas, nas humanidades, nas ciências da natureza, sempre teve cor. E ainda que nós estamos já há um bom tempo, né, tentando mudar a configuração, em especial das universidades públicas brasileiras, em especial com a lei de reserva de vagas para negros, indígenas, quilombolas, nós conseguimos colocar negros e negras dentro de um espaço que tinha 100% de cotas para o grupo hegemônico, né? Então, do ponto de vista da presença indígena negra, a gente já consegue colorir esse lugar da produção do conhecimento. Mas o nosso referencial bibliográfico, os nossos currículos continuam tendo a cor que sempre teve, a cor do grupo hegemônico, que, consequentemente, é o mesmo grupo que é dono das editoras, que é o mesmo grupo que vai dominar os meios de comunicação. Então, ainda há um gigantesco trabalho a ser feito para que as nossas universidades, para além de ter o ingresso de jovens negros, negras, indígenas, ciganos, comunidade LGBTQI+, é preciso que nós tenhamos coragem de abrir diálogo com outras fontes de conhecimento. É preciso, a gente pode começar aqui bem próximo. Nós, brasileiros, precisamos abrir diálogo com a própria América Latina. O fato de nós sermos um país com dimensões continentais nos dá uma falsa ideia que somos autossuficientes. Parece que tudo se resolve aqui. E isso faz com que, como nós não temos o espanhol como língua principal, isso já nos dificulta na interação dos próprios vizinhos. A gente dificilmente tem uma interação com o conhecimento que é produzido na América Latina. Nós continuamos ainda eurocentrados
e, quando não eurocentrados, nós bebemos na fonte norte-americana, é o máximo que a gente consegue fazer. Há autores, autoras asiáticos, autoras e autores africanos, é algo, né, para a gente pensar. Há um esforço desse movimento negro que educa, não é, de abrir esses horizontes, trazendo um referencial teórico que possa permitir que a gente produza outras formas de entender o mundo. Se a gente imaginar que o Frantz Fanon, quando apresentou pela primeira vez a sua tese, que ele foi reprovado porque era algo absurdo naquele período, né, trazer a concepção de mundo que ele trazia, uma concepção de mundo que já mostrava o quanto que o racismo é danoso para a população afro-brasileira. Então, é preciso escutar outras produções de conhecimento. Nós ainda estamos muito numa redoma de um conhecimento que nós acreditamos ser clássicos, mas que não é unilateral, porque só nos permite olhar de dentro para dentro mesmo. Então, isso é um equívoco. E é interessante pensarmos que quanto mais nós ampliamos a visão, mais possibilidade de humanidade nós temos. Vamos dar um exemplo correlato a isso. Se eu estou num prédio de 3 andares, eu vou ter uma visão no primeiro andar, eu vou ter uma visão no segundo andar e eu vou ter uma visão no terceiro andar. É o mesmo prédio, é a mesma universidade, mas com visões diferenciadas dependendo dos andares que eu acesso. Então, é isso, nós precisamos ter coragem de acessar novas formas de produção de conhecimento, para que a gente consiga sair deste engodo que esse país criou. Um país pluriétnico-racial que é racista na sua estrutura, que é racista na sua dimensão não só estruturante, né, da sociedade, mas ele é racista na sua concepção. Tem pessoas que acham interessantes, acham bonito ser racista, acham bonito se sentirem superiores. E aí, para quem gosta minimamente, né, de psicologia, vai perceber que o quanto mais eu preciso inferiorizar o outro, mais eu tenho outro em mim. Então, isso só revela o quanto que esse país é adoecido, o quanto que cada vez mais aumenta a perseguição a negros, a indígenas e a comunidade LGBTQ+, né, porque as pessoas se sentem ameaçadas das suas personas serem realmente reveladas. Então, eu tenho que exterminar o outro, porque o outro, ele me espelha, e aí eu preciso subjugá-lo. Alguém que precisa, para se sentir superior, ter que inferiorizar o outro, no mínimo, precisa de processos terapêuticos profundos, né? Então, porque eu aprendo com os meus mais velhos que aquela criança que não sabe falar, que não tem absolutamente nada ainda de assimilação do mundo, mas ela tem muito para me ensinar. Só depende de como eu vou olhar para ela. Se eu for olhar para ela como uma folha de papel em branco, assim ela será. Agora, se eu for olhar naquela criança como uma continuidade da ancestralidade, do qual veio antes dela, que ali ela carrega saberes ancestrais, que ali ela traz já uma força excepcional, um poder excepcional, eu vou ter uma outra relação com essa criança. Aí eu vou entender por que na sociedade moderna a gente tem abuso sexual na infância, em alguns lugares desse país, então, de uma forma desmedida. Aí eu vou entender porque eu tenho trabalho infantil, né? Na forma que eu enxergo aquela criança, eu vou interagir com ela. E eu acho que a intelectualidade negra
tem já há muito tempo nessa sociedade pautado práticas antirracistas. E aqui eu estou dizendo de práticas, porque de discurso não nos interessa mais. Ontem eu estava num evento no Conselho Federal de Psicologia e eu dizia, olha, é um discurso tão bem estruturado, tão bonito, mas discurso não muda a sociedade. Não basta dizer que é antirracista, tem que ter atitude antirracista. Então, como é que os advogados deste país podem ter atitudes antirracistas? Isso é que me interessa. Porque dizer que é decolonial, me dizer não é que trabalham para uma sociedade igualitária, sim. Como? Agora eu quero a segunda parte. O que a gente já sabe. Agora me diz como é que a gente vai fazer. Cada um dentro da sua área de interesse, como é que vai possibilitar isso que o movimento negro já tem nos questionado, não só o movimento negro, mas o movimento dos povos indígenas, quase sempre aqueles que encontram-se em situação de exclusão da sociedade brasileira, têm gritado a necessidade que nós temos, não é, de mudanças. E a mudanças não acontece só no plano semântico. E agora eu não falo mais todos, eu falo todos, todas e todes. Mas chega lá fora, eu encontro uma travesti e eu torço o nariz para ela. Então, felicidade você e o seu todes. Esse tipo de atitude, que é uma mudança de semântica, não interessa. O quanto é que você está trabalhando para que a sua universidade aceite, né, a população LGBT, inclusive na utilização de banheiros, não é, que é algo complicadíssimo? Quanto é que você está apoiando quilombolas que estão na universidade e que têm uma série de dificuldades, até porque estão afastados, né, da sua família, que são valores extremamente importantes para as comunidades tradicionais? Qual é o apoio que você vai dar? Qual é o estudante que está fora da sua família que vai comer o panetone com você nesse período natalino? Porque agora, né, todo mundo é cristão, todo mundo é tão bonzinho. Então, nós precisamos de práticas. E dentro dessas práticas, eu penso que todas as mulheres citadas e muitas outras, em especial quero fazer referência aqui a Bell Hooks, que ontem virou ancestral, não é? E que tem um texto belíssimo, Vivendo de Amor, que é um dos textos que marcou a minha existência. Eu poderia falar de todas, mas hoje, em especial, quero falar de Bell Hooks. E que ela vai dizer que, né, nesse texto Vivendo de Amor, que quando se fala das mulheres negras, quase nunca se fala de amor. E eu queria pensar um pouco isso. O que é você viver numa sociedade onde um dos maiores sociólogos deste país diz que as mulheres brancas são para casar, as mulatas para fornicar e as negras para trabalhar? Como é que isso vai impactando no imaginário, não é, da população brasileira? E aí a Bell Hooks vem nos dizer da necessidade de amar, porque o amor cura. Isso é tão sério, porque muitas de nós vivemos, né, o que se chama hoje já a solidão das mulheres negras. Isto é uma realidade. Então, o que é que nós podemos pensar, fazer para promover, não é, lugares diferenciados para essas mulheres? Quantas mulheres negras bem-sucedidas intelectualmente vocês conhecem que são felizes no campo emocional? Não façam as contas que vocês poderão se assustar. Quantas mulheres conseguem conciliar uma vida familiar, uma vida intelectual e uma vida ativista? Dá para contar nos dedos também. Muito provavelmente, muitas de nós, às vezes, precisamos renunciar um dos aspectos da vida. Porque eu posso ser ativista, eu posso ser intelectual, mas a roupa para lavar, a comida para fazer, quase sempre ainda está nas nossas mãos. E o discurso,
não é, dos nossos irmãozinhos, né, desconstruídos nas suas masculinidades tóxicas, eu ajudo. Ô, amor, se você está ajudando a sua companheira, a sua irmã, a sua mãe, seja lá quem for, você continua tão machista como você sempre foi. Porque você não pode ajudar, você tem que assumir responsabilidades tal como. Então, são essas coisas que eu acho que a gente vai aprendendo nessas nossas relações. E eu acho que ainda não é possível falar de relações de poder. Mesmo quando eu falo de uma Angela Davis ou quando eu falo de uma Sueli Carneiro, eu acho que a gente ainda não pode falar de poder. Porque poder envolve, inclusive, uma supremacia, né, num âmbito muito maior do que a gente consegue fazer, que é falar para nós mesmos. A nossa influência ainda está muito circunscrita aos nossos grupos. Nós, mulheres negras, falamos para nós, mulheres negras. Nós não estabelecemos um diálogo com o movimento feminista, né, clássico, nós não estabelecemos um diálogo com o movimento negro. Então, o que ocorre? Para mim, falar de poder é quando eu tiver a primeira mulher negra na presidência desse país. Aí eu vou poder falar de poder. Menos do que isso, para mim, não interessa. Não é poder. Esses 30% que oferecem para as mulheres nos partidos políticos e aí são manipulados, porque a gente sabe como é que funciona a política desse país, não me interessa. Eu quero conversar da presidência da República para lá. Aí a gente fala de poder. Por enquanto, nós estamos orbitando um universo do qual nós mesmos povoamos e que, né, algumas de nós estão um pouco mais acima. Mas, fora isso, a grande sociedade conhece quem é Sueli Carneiro, conhece quem é Bell Hooks, conhece quem é Audre Lorde. Os nossos pares na academia não conhecem. A gente ainda não conseguiu capilaridade dessas ideias pretas feministas ou das ideias pretas de forma geral. Então, vamos descer das nuvens. Não existe poder para o povo preto nessa sociedade, porque se existisse, nossa juventude não estava sendo morta. A cada 23 minutos morre um jovem negro, e com ele morre a sua mãe negra, com ele morre, muito provavelmente, já os filhos que ele tem, muito cedo, morre a possibilidade de um profissional brilhante. Né? Poder econômico, a maioria de nós ainda estamos ganhando um salário mínimo. O que é isto? Com um gás a 100%. Agora, o que é pior, não é? Se a gente for pensar em poder, muitos de nós excluídos, negros, excluídos, mulheres, excluídos, população LGBT, vota em pessoas que não nos representam, ao contrário, que nos perseguem. Então, eu posso falar de poder nesse país? Não posso. Isso é uma utopia, não é que nós podemos alcançar, mas aí é a tal da prática. Discurso não nos leva mais a lugares nenhum. Nós precisamos de prática. O que nós vamos construir para que a gente chegue nesse poder? Eu quero, como eu quero. Antes dos negros, inclusive, eu acho que a presidência deve ser ocupada por uma mulher indígena. Aí eu quero falar de poder. Aí eu vou ser feliz. Eu penso que eu não vou assistir isso. Espero que os meus assistam. Espero poder assistir, viu? Então, como você falou, não tem nem o que acrescentar, né? Você retratou, professora Denise, muito bem, né? Ainda o nosso país, como o nosso país, ele existe e como sempre fica no mesmo ciclo, né? Então, são reflexões, são provocações muito pertinentes ao tempo todo, especialmente agora, durante essa pandemia do Covid-19. O ano que vem nós temos eleições, então isso tudo é bastante importante e desafiador, principalmente para nós, né? Mulheres negras que estamos a todo tempo lutando, né, no nosso país. Então, agora eu passo a palavra para o Matheus,
para ele poder fazer sua questão. Boa noite, Denise, boa noite, colegas, boa noite, Edu. Eu vou começar só lendo um trecho do que Bell Hooks escreveu no texto Feminismo Visionário, que está dentro do livro Feminismo para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Ela disse que, quando eu converso com feministas radicais, principalmente com aquelas que estão entre hoje na meia-idade, ou seja, entre os 35 e 65 anos, eu escuto testemunhos maravilhosos sobre o impacto construtivo do feminismo. É essencial documentar esse trabalho para que ele seja um testemunho em oposição ao pressuposto popular de que tudo que o feminismo fez foi tornar mais difícil a vida das mulheres. De fato, ter o pensamento e práticas feministas e permanecer dentro do sistema patriarcal de pensamento e ação que basicamente não mudou e fez a vida ficar mais complicada para as mulheres. Feministas visionárias sempre compreenderam a necessidade de converter os homens. Sabemos que todas as mulheres do mundo poderiam se tornar feministas, mas, se os homens permanecerem sexistas, nossas vidas ainda serão desvalorizadas. Diante disso, e considerando a passagem de Bell Hooks, queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão, levando em conta a interseccionalidade entre gênero, raça e classe, sobre esse legado que Bell Hooks deixa para uma educação e uma pedagogia antirracista e antissexista, justamente tentando envolver também essa questão do homem, que não como protagonista, mas como assim, tocando nele para que desconstrua esse sexismo que a gente tem construído e nos amarra, né? Que acaba sendo um obstáculo para a gente tentar tirá-lo. E também a relação dela nessa educação junto com o pensamento de Paulo Freire. Se você não pudesse falar um pouco sobre isso, que seria interessante. Veja só, eu quero dizer que desde sempre as feministas sempre foram muito generosas, independente do pertencimento étnico-racial, porque nós sempre produzimos, né, uma forma de conhecer o mundo, de entender o mundo que foi compartilhada com homens e com mulheres. Né? O produto do feminismo não é exclusividade das mulheres. Ao contrário, nós tentamos, né, de todas as maneiras, sensibilizar mulheres e homens para que a gente possa transformar essa sociedade. E, em especial, o feminismo negro, do qual Bell Hooks é protagonista, uma das protagonistas, né? É sensibilizar que as pessoas percebam que há um componente racial, um componente de gênero que cria abismos sociais quase que intransponíveis para mulheres negras. Então, para nós que estamos numa vertente do feminismo negro, nós estamos lutando contra o sexismo na sociedade, e isso é para todas as mulheres, como diz Audre Lorde, eu não serei livre se uma mulher ainda sofrer processos de opressão. Não é? Nós não temos o egoísmo de estarmos apenas para nós. Mas quando as mulheres, não é, negras combatem o sexismo, ela está combatendo para as mulheres negras, para as mulheres brancas, para as mulheres indígenas. Agora, quando nós combatemos o feminismo, quando nós combatemos o racismo, quase sempre só nós combatemos. O contrário não é verdadeiro. As feministas clássicas, muito recentemente, é que têm feito este movimento. O movimento negro, muito recentemente, é que tem aderido à pauta de gênero, e diversos segmentos étnico-raciais ainda nem aderiram a essas preposições. Então, acho que a Bell Hooks ela vai dizer que esse feminismo ele é necessário para o conjunto da sociedade. Todos nós precisamos disso. E a gente nunca excluiu os homens. A gente só não aceita que os homens sejam feministas, né? A gente concorda que os homens são pró-feministas, mas eles sempre foram convidados a estarem nessa discussão. Não, a grande maioria não quer, mas aí não é problema nosso, não é? Porque a nossa produção, os nossos conhecimentos estão postos aí. E acho que tem uma lógica no pensamento da Bell Hooks que ela sempre vai trazer muito a amorosidade, a afetividade, e que é isso, né? As nossas vidas já é tão permeada de desamor
Então, é necessário que nessas práticas, não é, de conscientização, nessas práticas de desconstrução de masculinidades tóxicas, a gente faça isso com afeto, não é, para que a gente tenha, na verdade, companheiros que possam abraçar e não crie aí mais cisões entre nós. No livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, é onde ela estabelece um diálogo direto com Paulo Freire. Algumas coisas ela vai, né, reafirmar onde eles se encontram, né, nas perspectivas de educação emancipatória, mas ela também vai apontar, não é, algumas ausências na produção de Paulo Freire. Afinal de contas, Paulo Freire foi um homem nordestino da época dele. Então, algumas questões, e uma delas é a questão de gênero é algo, não é que não vou dizer que ele não toca, mas que não é uma categoria importante, como nós compreendemos que tenha que ser. Então, no Ensinando a Transgredir, eu acho que no diálogo com Paulo Freire, a questão mais linda, né, que a Bell Hooks vai nos dizer é algo que eu dizia no começo da minha fala. Nós realmente precisamos descolonizar as nossas mentes. Fazendo o quê? Procurando novas interlocuções, elegendo novos autores e autoras. É necessário isso para criar um processo de emancipação. Porque se a gente ficar dentro da nossa própria sociedade que nos oprime, isso vai ser muito mais difícil, porque nós não teremos instrumental para quebrar essas amarras, essas opressões. Então, esse encontro, e tenho impressão, né, eu fico imaginando que em breve nós vamos ter uma charge, Bell Hooks e Paulo Freire, não é? E os dois escrevendo em parceria, não é, a Pedagogia do Oprimido 2 ou Ensinando a Transgredir 2, não é? Eu acho que seria bem salutar para todos nós. Obrigada, professora Denise. Nós agradecemos demais. E agora eu passo a fala para Pedro Casqueiro. Boa noite, professora Denise. É uma honra estar aqui compartilhando esse espaço com a senhora. Obrigada, né? Pedro. Então, entendendo, né, o epistemicídio enquanto uma das possíveis faces da colonialidade, né, e entendendo também os processos de lutas e buscas contra, descoloniais, né, revisitando também as cosmovisões de matrizes afro, né, que são, por exemplo, a pedagogia das encruzilhadas, que é desenvolvida pelo professor Luiz Rufino da UERJ, ou a pedagogia crioula, né, que é desenvolvida pela professora Márcia de Conceição das Crioulas, né, há a possibilidade de instituir essas pedagogias enquanto pedagogias institucionais nos espaços universitários? Se sim, quais seriam os caminhos? Eu, na verdade, acho que elas já estão lá, né? Eu acho que o Rufino, não é, mais recentemente o Lincoln, não é, essas pessoas, eles só estão produzindo isso porque eles já encontraram, não é, Exu na realidade educacional, como os indígenas já encontraram o Tupã, e o que ocorre é que só tem olhos, né, para enxergar aqueles que foram desenvolvidos para isso, né, ou sensibilizados. Como a gente está focado nesse currículo eurocentrado, a gente não consegue perceber esses movimentos. Quando a gente começa a ampliar a nossa cosmopercepção, aí a gente vai trazendo essa cultura, esse conhecimento tradicional para os espaços institucionais. Eu quero ver como que já está presente e a gente não se dá conta. Desde Paulo Freire sempre criou os ciclos de conhecimento, né? O que é o ciclo nas comunidades tradicionais?
O que é um xirê num terreiro de candomblé? O que é uma roda de toré para os indígenas? Então, na verdade, a escola hoje, quando posiciona os seus alunos de forma circular, ela está nada mais, nada menos trazendo um conhecimento ancestral para dentro do espaço que diz o seguinte: na circularidade, realmente somos todos iguais. Na circularidade, não há essa hierarquia que o Ocidente conhece. Há um respeito à senioridade, mas não há uma hierarquia. Então, o círculo é uma representatividade das comunidades tradicionais. E Exu, qual é uma das representações de Exu? É a esfera. Então, Exu já está nas nossas instituições há muito tempo. Há muito tempo. O problema é que nós não tínhamos olhos treinados para enxergá-lo. Aí algumas pessoas já começam a enxergar essas coisas. Mas existe tanta. A cada escola pública que se diz laica, que tem um crucifixo, lá também tem Olodumare, lá também tem Oxalá. É só uma questão de poder. Tem o crucifixo porque o segmento cristão tem um poder capital muito maior. Mas a essência da divindade, né, o que é Cristo para uns é Oxalá para outros, e não são a mesma coisa. Mas o outro só consegue a sua representatividade porque ele está no lugar de poder. Mas eu, quando vou para a universidade, eu não vou Denise Botelho. Eu vou Denise Togum Botelho, porque Ogum está comigo aonde eu estiver. Não importa. E muitas das vezes, em situações bastante difíceis, eu peço: Exu, permita que a minha palavra seja uma palavra que possa ser escutada. Porque muitas das vezes a gente diz palavras que se perdem ao vento. Palavras que não tocam o coração das pessoas não são escutadas. Você, para ser sensibilizado, para ser tocado, a palavra do outro tem que entrar no seu ouvido, mas tem que direcionar-se para o seu coração. Se ela ficar só aqui, daqui uma semana, você já esqueceu tudo. Você não vai guardar isso. Só palavras que dizem ao coração é que a gente registra. Você provavelmente pode ter uma lembrança de uma professora lá do seu primeiro grau da educação básica, que você traz na memória. Mas por quê? Porque ela tinha uma relação afetiva com você e ela tocou seu coração. A maioria dos professores do seu curso de graduação, 10 anos após você sair da faculdade, você nem vai lembrar o nome. Porque conforme nós vamos subindo nessa escala do Sistema Nacional de Educação no Brasil, nós vamos perdendo a humanidade, nós vamos perdendo o afeto, nós vamos perdendo o respeito pela humanidade das pessoas, nós vamos ficando soberbos, e daqui 10 anos você nem vai lembrar. Provavelmente o nome do Eduardo você vai lembrar, mas de muitos outros você nem vai lembrar mais. Eu lembro hoje, por exemplo, eu tenho 56 anos. Eu lembro da minha professora da pré-escola, quando eu tinha 5 anos de idade. Mas por quê? Porque a professora Ianês era uma mulher branca, mas ela era afetuosa comigo. Inclusive, ela me tocava, porque um dos problemas que as crianças negras encontram nas escolas, porque a relação de afeto é muito baixa. Muitas das vezes a criança só quer aquele afago que o coleguinha ganhou, mas quase nunca ela tem. E se nós que somos, negros aqui pensarmos rapidamente, a gente vai balançar a cabeça, realmente. E para quem não é negro, vai dizer: poxa vida, a professora me abraçava, a professora me beijava. E será que era assim com os coleguinhas? Há que se pensar. Acho que é um pouco isso, né, Pedro? Acho que eu já estou ficando cansado. Não sei se você ficou satisfeito. Eu fiquei sim, professor, e suas palavras realmente me tocaram, viu?
É muito interessante porque é uma reflexão super válida, né? E eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Mas em relação ao Eduardo, pode ter certeza que eu não vou esquecer de Edu tão cedo. Eu acho que nenhum de vocês, eu espero, pelo menos, né? É verdade, há que se pensar. Destravou aqui algumas memórias, sabe? Eu lembro da minha professora do primário, da alfabetização. Lembrei dela, aí ela tem essa mesma fisionomia branca. Então, assim, são memórias que são destravadas e, caramba, que bom por isso, sabe? É uma oportunidade muito boa, viu, professora Denise? Obrigada de verdade por trazer, assim, essas provocações que a mente tá, assim, ó, borbulhando. Caramba, realmente faz sentido, sabe? Eu vou Muito dizer, a obrigada. maioria dos alunos da graduação não gostam de fazer seminários, ainda que seja uma oportunidade ímpar, porque o lugar de errar é na universidade, não são nos tribunais, né? Mas por quê? Porque eles estão preocupados só com o discurso, só com a semântica. Eles não estão preocupados, vocês, né? Não estão preocupados em passar a mensagem, não é que toque o coração. Se vocês descobrirem, né, fazer isso, vocês nunca mais vão ter problema de fazer seminário na vida de vocês, porque será algo necessário. É como cumprir, né, algo que o ori de vocês, que traduzindo do Yorubá é a cabeça, né, a caixa preta do ser humano, aquela que guarda a sua o seu script, o que você veio fazer na Terra, sabe? Então, tem coisas que, se a escola se preocupasse mais em ensinar, não é, as pessoas a falarem ao coração, seria mais importante do que a gente ter cursos de oratória para advogados, por exemplo. Diga-se de passagem, eu dou um ótimo curso de oratória, viu? Cobro bem baratinho. Brincadeira. Já ia pedir o contato, professora Denise. Já ia mandar o direct. Ai, ai. Pronto. Agora eu passo a palavra para o professor Eduardo Fernandes e que ele vem trazer também uma provocação. Vamos. Agulha. Uma das bases assim, do começo do projeto é revisitar entrevistas, memórias, né, e diálogos que foram feitos e que estão hoje, né, muito viralizados, vamos dizer assim, porque se tornou normal você ter hoje programas de bate-papo. Né? A gente sempre quis criar um projeto que fosse um bate-papo e que fosse em outro lugar e não nesse formato, enfim, mas é o que temos para hoje. E um desses programas é o Provocações, do Antônio Abujanra, né, que passava na TV Cultura. E sempre quando ele terminava o programa, ele perguntava para a entrevistada o que é a vida. Né? E aqui a gente escolheu uma outra pergunta. O que são direitos humanos, professora Denise? Eu preferia não responder essa pergunta. Olha só, direitos humanos, ele pode ser uma grande colcha de retalhos, inclusive para minimizar a luta de alguns grupos que precisam de uma atenção diferenciada. Porque quando você trata no mesmo lugar, não é, grupos com características de exclusão, com características de necessidades afirmativas tão distintas, você corre o risco, não é, de não ser justo. Mas me parece que os direitos humanos não são muito preocupados, né, com justiça. Eu acho que há uma sede, né, de colocar tudo no mesmo lugar para dar conta de tudo, e não é verdade isso. Porque se eu for tratar, não é, da mesma forma as mulheres indígenas e as mulheres quilombolas, eu não tenho dúvidas que uma delas ficará em situação de desvantagem. Se eu for tratar crianças com anemia falciforme e crianças com déficit de atenção na escola, se a gente for tratar tudo no mesmo lugar, tenho certeza que a gente não vai cobrir a possibilidade de umas e de outras. Se a gente for pensar na incidência de
de violência doméstica que ocorre, não é? Por exemplo, na região sul e sudeste, em comparação à região norte e nordeste, nós estaremos cometendo alguns equívocos. Então, assim, meu problema com direitos humanos é porque a gente tenta abarcar coisas que são diferentes num mesmo lugar. E eu acredito que a gente precisa tratar os diferentes com diferenças. Há políticas afirmativas para mulheres indígenas, há políticas afirmativas para as mulheres ciganas, que não são as mesmas coisas. Para uma, pode ser que um apoio financeiro seja importante, para outra, já nem é tanto. É preciso que a gente. Eu acho que eu gostaria mais dos direitos humanos se ele fosse um meio, não um fim, né? Porque ele poderia nos indicar, mas acreditar que os direitos humanos vai resolver o problema da exclusão, das diversas exclusões no país, e um país com tantas exclusões, eu acho que é outra utopia. Então, na verdade, eu penso que, inclusive, dependendo do discurso dos direitos humanos, você enfraquece luta de movimentos organizados, né? Porque a luta do movimento de mulheres é uma, mas quando essa luta está dentro dos direitos humanos, você consegue, inclusive, conceber uma ministra como a senhora Damares, né, que acredita que a questão de gênero é uma questão de cor. Então, só para entender um pouco, né, porque dentro do movimento feminista, nós não aceitamos essa senhora, mas dentro de um discurso de direitos humanos, ela está lá, né? Então, eu quero que todos nós tenhamos direitos, mas penso que as lutas elas precisam estar de acordo com as especificidades de cada grupo. Acho que é isto. Mas, professora Denise, o que são direitos humanos? É brincadeira. É que a pergunta sempre no final ele repetia, né? Mas o que é a vida? Mas é isso. Direitos é aquilo que todos nós deveríamos ter indiscriminadamente, né? A resposta é muito importantíssima, viu, professora? Muito válida. Mas você gostaria de comentar mais algum assunto que a gente não conversou durante esse tempinho que estamos aqui? Eu quero, sim. Eu quero que a gente possa refletir aqui o que o atual governo tem feito com as universidades públicas, com corte de recursos para pesquisa, para bolsas. Se há um lugar ainda que é possível nós ampliarmos, revisitarmos os nossos currículos para incluir outras interlocuções, se ainda há um lugar, não é, onde que a gente possa mudar um pouco o cenário, são nas instituições públicas, porque as universidades privadas cumprem um papel comercial, não estão engajadas com a produção de conhecimento. Então, quando nós temos o corte de recursos, nós estamos atingindo exatamente esses grupos que, muito recentemente, estão podendo ascender às universidades públicas a partir da reserva de vagas. Então, se o grupo dominante que estão nas universidades públicas eles não são diretamente afetados, porque se não tem a bolsa, não vai fazer diferença. O que ele não tem aqui, ele faz uma viagem internacional, vai para um laboratório fora e ele vai ter. Mas quem perde são realmente esses grupos que têm menor prestígio. Esses, sim, que são maiores afetados nas nossas universidades, com todos os cortes existentes. Então, a gente precisa pensar que nada inocente nas práticas fascistas deste governo. Tudo tem uma intenção, uma objetividade, né? Então, há que se pensar, há que se trabalhar. É como não adianta mais um discurso antirracista. Nós precisamos de atividade. E agora também é hora de começarmos a atuar
para que a gente não tenha mais 4 anos desse desgoverno que nós estamos vivenciando nesses anos aí. É isto. Sim, professora, muito importante sua colocação, viu? Parabéns. E eu queria agora que os nossos entrevistadores deixassem uma última palavra, uma última falinha, já que a gente já está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Que pode começar por Vitor. E aí a gente segue na sequência. Tá bem. Bom, queria agradecer esse espaço, assim como Vitória, Pedro, Matheus e próprio Edu. A gente se sentiu tocado, né? De forma alguma é uma fala romântica, é uma fala dura, mas a realidade ela é sempre dura, mas a gente sente o toque de esperança, né? Que a senhora professora Denise coloca nos espaços. E que a mim, enquanto, vamos dizer assim, nesses marcadores sociais, sou completamente diferente da senhora, a gente consiga caminhar para as mesmas vontades, né? De mudar o mundo, de mudar a realidade, não apenas a mim, mas também a todas as pessoas que essa entrevista possa alcançar. Então, a noite é de muito agradecimento e também com um horizonte de muito trabalho, sobretudo. Com certeza. Além de agradecimento, né, a noite também é de ancestralidade. E aqui, com o maior respeito, né, eu vou ressaltar que nós temos uma sala de entrevista, né, com uma professora doutora, né, negra, com um professor mestre doutorando negro, né, com um extensionista e um extensionista, mas também pesquisador e pesquisadora, estudantes negros e negras, e ver isso para mim é maravilhoso, né? Em respeito também aos meus 2 colegas, Matheus e Victor, né? Porque é uma exceção, infelizmente é uma exceção, né? Então, as reflexões que a professora Denise traz, além de serem sociais, né? São políticas, são históricas, são teóricas, são práticas, sabe? Então, muito obrigado. Vitor já tinha agradecido, também já tinha agradecido, mas saiba, professora, que o sentimento de gratidão, né, e de respeito, e também de inspiração e exemplo, aqui é muito grande. É isso, uma boa noite. Matheus? Eu queria agradecer, pessoal, pela oportunidade de estar aqui, né? É um diálogo muito importante, a gente vê a viabilidade que a gente está, a visibilização que a gente pode trazer com essa produção acadêmica de conhecimento e a importância que tudo isso tem. Como o Pedro falou, é super interessante a gente estar aqui com um doutor, com pesquisadores negros e podendo produzir esse conhecimento que é feito nas universidades públicas. Queria agradecer a Denise pela oportunidade, por disponibilizar seu tempo e para a gente estar construindo isso aqui é muito interessante. Valeu, pessoal. Edu, falar alguma coisa antes que eu finalize? Vida longa aos nossos baobás, às nossas imirapitãs, que a gente possa continuar semeando, crescendo, enraizando, frutificando tudo que a gente tocar, sentir, perceber, escutar, falar. E a professora Ayá, a mãe, Denise, amo você. É isso. Beijo. Beijo. E eu também agradeço, né, mais uma vez, assim como os meus colegas extensionistas, né, por esse diálogo. Foi uma entrevista, foi um diálogo, foi uma conversa bastante enriquecedora. E digo que se não fosse, por exemplo, pelas ações afirmativas, eu não estaria compartilhando esse espaço. Então, ver como é importante, né, como o Pedro muito bem falou, inspirador. Porque eu posso me inspirar em Denise, na professora Denise, né? Até um tempo atrás não existiam Denise, e agora existe. Estou emocionada, mas faz parte, viu? Então, para finalizar, como a professora muito bem falou, hoje é quinta-feira, e estamos gravando em uma quinta-feira, inclusive, e é um dia dedicado a Oxóssi, a Odé, o caçador, o guerreiro da flecha única e certeira. E no texto do Para a Igualdade Racial nas Escolas, de 2016, traz reflexões sobre uma década de legislação afirmativa que está presente, né, na coleção de formação de transformação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E que a professora
A filha de Ogum, ela vai com a espada nas mãos e uma flecha, abrindo caminhos na frente ao dizer, abre aspas, a introdução, valorização de componentes negros históricos, filosóficos, culturais e religiosos no sistema educacional do Brasil extrapola o campo educacional, sendo, na verdade, um projeto de reestruturação da sociedade brasileira. Afinal, é preciso saber se queremos transformar a lógica do poder hegemônico da atualidade, afirmada em princípios excludentes, individualistas e competitivos, para uma sociedade alicerçada em princípios de participação, coletividade e solidariedade, um modo de ser e estar no mundo herdado de africanos e africanas, reproduzido por muitos afro-brasileiros e afro-brasileiras, né, aliados e aliadas, que em suas formas circulares de celebrarem, festejam, ensinam que o círculo é representatividade e desigualdades entre as raças, os gêneros, as sexualidades ou simplesmente a humanidade dos seres. Fecha aspas. O Kearó, o de Ogunhé, a do Pé e a Denise. E muito obrigada. Vitória, antes de terminar aqui, eu quero lhe dizer que daqui 10 anos você vai estar no meu lugar, com uma diferença. Você será muito melhor do que eu. Eu tenho certeza disso, porque você tem oportunidades das quais eu não tive, não é? Então, eu fico muito honrada se as minhas palavras falarem ao seu coração, porque ser uma mulher negra dentro de uma realidade maciçamente masculina e masculina, branca, é um diferencial. Então, você precisa ser muito boa, você precisa estar em cima da média. E eu tenho certeza que você vai fazer a diferença para outras meninas jovens que virão depois de você. Tenho certeza disso. Quero, em especial, falar para o Vitor e para o Matheus, que está nesse lugar de comungar, não é, com grupos dos quais, muito provavelmente, os ancestrais de vocês nos colocaram neste lugar. Há que se ter muita coragem também, porque vocês poderiam estar usufruindo de um lugar, de um conforto social, sem as reflexões que, muito provavelmente, esse grupo traz para vocês. Então, também queria parabenizá-los por isso, né? E Pedro, está vendo esse lugar aí desse professor que chama-se Eduardo Araújo, que é um cara inteligente, brilhante? Esse lugar é seu. Então, faça, né, cada passo que você der, caminhe para este lugar, porque você também tem referências na sua vida, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A juventude sempre é algo que me traz alegria, né? Um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na minha vida foi quando eu trabalhei com ações afirmativas no Galé 10, com Geração 21, porque eu trabalhava diretamente com formação de jovens. Então, vocês me suscitam a vida, principalmente quando a gente está num momento de muito desamor, né? De muitas ausências, de muitas dificuldades. Obrigado por essa oportunidade, viu? Beijo! Tu. Fui!